Quando pensamos em cultivar cactos e suculentas no interior de casas e apartamentos, a preocupação com o quesito luminosidade vem na nossa mente. Afinal, uma varanda ou parapeito de janela são locais bem mais sombreados do que os habitats áridos, frequentemente sob sol pleno, característicos desta grande categoria de plantas gorduchas. Suculentas de sombra existem, essas plantas são capazes de sobreviver em interiores. Embora sejam muitas, nesse vídeo vou te apresentar 5 que são resistentes e de fácil cultivo, então já se acomode, se inscreva e me acompanhe até o final. Lembrando que, ao utilizarmos informalmente a expressão suculentas de sombra, durante esse vídeo estamos sempre nos referindo a ambientes internos ou externos que recebam uma boa luminosidade indireta. Os paisagistas utilizam o termo meia sombra para definir esta situação, em que o sol incide diretamente sobre as plantas apenas no início da manhã ou no final da tarde. Embora a meia sombra seja a situação ideal para muitas das suculentas aqui citadas, muitas pessoas costumam cultivar em um ambiente de sombra, em locais em que a luz solar não incide nas plantas em nenhum momento do dia. A vantagem dos gêneros e espécies desta lista de suculentas de sombra é que elas não mostram sinais evidentes de estiolamento, ficando pescoçudas, como é comum acontecer nas echevérias, por exemplo. Sedum morganianum. Este é um exemplo de suculenta que aprecia bons níveis de luminosidade, inclusive sol pleno, mas que pode ser cultivado em interiores, desde que próximo a uma janela bem iluminada. Embora sua aparência não fique tão compacta e uniforme, esta suculenta, popularmente conhecida como dedo de moça ou rabo de burro, possui longos e densos caules pendentes, repletos de folhas suculentas em formato de dedinhos pontudos. Existe uma outra variedade desta suculenta com a mesma aparência, mas com as pontas das folhas mais arredondadas. Apesar de a maioria das plantas suculentas estiolarem quando cultivadas em ambientes muito sombreados, o Sedum morganianum, por ser pendente, não fica com sua aparência muito comprometida. Não adquire aquele clássico aspecto pescoçudo e pode ornamentar com elegância uma sala de apartamento bem iluminada. Este é outro exemplo de suculenta que não é tipicamente de sombra, mas pode se adaptar a este tipo de ambiente. Avortia. O segundo lugar desta seleção é ocupado por um gênero inteiro. Na verdade, 2 gêneros, dependendo de quem os classifica, uma vez que algumas espécies de avortia agora são consideradas avortiopsis. São suculentas de sombra típicas. Embora habitem regiões áridas e rochosas, estas plantas encontram-se frequentemente enterradas parcialmente no solo arenoso ou protegidas por pedras. Por esta razão, são plantas que não estão acostumadas ao sol pleno, devendo ser cultivadas em ambientes mais sombreados. Sendo assim, são as plantas suculentas perfeitas para quem mora em casas e apartamentos, dispondo de pouco espaço e luminosidade. Qualquer local próximo a uma janela que receba luz indireta já é suficiente para o cultivo de várias espécies de avortia. E se você é apaixonada por suculentas coloridas, não sabe colorir ainda, e tem receio de comprar por não saber como foi feito o processo de coloração, experimente você mesma aprender a colorir as suas plantinhas, se divirta e relaxe colorindo o seu jardim. Deixei para você na descrição um e-book que é o Manual da Coloração das Suculentas, além de você ganhar outros e-books de bônus sobre cultivo e cuidado com as suculentas. Acesse o link da descrição, os e-books vão chegar no seu e-mail e você vai poder imprimir ou enviar para suas amigas apaixonadas por plantas suculentas. Sansevieria. O nome pode parecer complicado, mas ele refere-se à onipresente suculenta popularmente conhecida como espada de São Jorge. A espécie original é a Sansevieria trifasciata, mas hoje em dia existem vários híbridos com cores e tamanhos diferentes. A Sansevieria monchine, uma belíssima variedade que, ao contrário da espada de São Jorge mais comumente encontrada, possui folhas largas e lisas, mais claras, com uma interessante coloração acinzentada. Para quem cultiva plantas em apartamento, vale a pena destacar a Sansevieria trifasciata ani, uma interessante variedade miniatura de espada de São Jorge. Ela forma delicadas rosetas de folhas suculentas com diferentes colorações e padronagens. Outra belíssima variedade é a Sansevieria cilíndrica, popularmente conhecida como lança de São Jorge. Esta é aquela suculenta que costuma vir toda trançada do produtor.
Muitos cultivadores acham aflitivo e desfazem o arranjo, vai do gosto de cada um. Em todos os seus formatos e tamanhos, o gênero Sansevieria é bastante versátil, adaptando-se bem a locais de cultivo mais sombreados, como o interior de casas e apartamentos, mas podendo também ser mantido tranquilamente em áreas externas, sob sol pleno. Trata-se de uma planta praticamente indestrutível, que requer muito pouca manutenção. Seu maior inimigo é o excesso de regas. Vale lembrar que tanto a espada como a lança de São Jorge são plantas tóxicas se ingeridas acidentalmente por crianças ou animais de estimação. Zamioculcas samifolia. Seguindo com a nossa lista de suculentas de sombra, e priorizando a beleza, resistência e facilidade de cultivo, trago a popular Zezeplant, mais conhecida por aqui como Zamioculca. Na verdade, seu nome científico é Zamioculcas zamifolia. Esta é uma planta perfeita para ambientes sombreados. Na verdade, a Zamioculca detesta a luz solar direta. Suas folhas brilhantes e enceradas podem ficar queimadas se expostas a muita luminosidade. É outra planta suculenta quase indestrutível. Como toda suculenta, ela só não tolera excesso de umidade em suas raízes. Infelizmente, este é outro exemplo de planta tóxica. No entanto, basta mantê-la em um local mais alto, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Seu porte altivo e ereto facilita esta tarefa. A Zamioculca é ideal para aqueles cantos mais escuros da casa, em que a luminosidade não é suficiente para o cultivo da maioria das outras plantas ornamentais. Sempre lembrando que nenhuma planta sobrevive no escuro, em ausência completa de luz. Gasteria. Este é outro gênero de plantas suculentas que costuma ser esquecido, apesar de ser bastante ornamental. Suas parentes mais próximas e famosas são aquelas pertencentes aos gêneros Aloe, Aloe vera e Aloe juvena, e Avortia, Avortia retusa e Avortia limifolia. As suculentas do gênero Gasteria são excelentes opções para quem mora em apartamento, visto que são plantas de pequeno porte, não ocupam muito espaço, existem em uma infinidade de cores e formatos, além de tolerarem o cultivo à meia sombra. Na verdade, elas não gostam de sol direto. O principal cuidado em seu cultivo é o mesmo para todas as suculentas, solo bem drenável e arenoso, sem excesso de regas. E você, mora em locais que não tem muita exposição no sol? Comenta aí e vamos interagir. E não se esqueça, se quer aprender a colorir e inclusive fazer uma renda extra com suas plantas coloridas, o link está na descrição. Vou ficando por aqui, se inscreva e deixe sugestões para os próximos vídeos, cuide das suas plantas, e estou te esperando no próximo vídeo. Tchau!